Olá, meu nobre, seja bem-vindo ao último episódio dessa primeira temporada do Pod Fiscal S, o podcast oficial do Sindifiscal do Espírito Santo. Eu falo o último episódio, né, mas é dessa temporada. Então nós vamos reviver, é claro, várias coisas que a gente já gravou. Então se você perdeu alguma coisa, volte lá no episódio. Os episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube e até uma próxima, né, gravação que nós vamos remodular o Pod Fiscal S. Tá joia? E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para todo proprietário de veículo automotor do Espírito Santo, que é sobre o IPVA, Imposto de Veículo Automotor, e também licenciamento do veículo. E para falar desse assunto, nós trouxemos duas pessoas renomadas no assunto aqui. Nós temos o Ian Barsi, auditor fiscal da Receita Estadual. Meu nobre Ian, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer muito grande participar, uma honra. Aproveito para parabenizar aqui pelo projeto, sua condução, projeto muito bacana aí. Obrigado, nós que agradecemos. Rafael P. Cass, né, gerente de veículos do Detran aqui do Espírito Santo. Meu nobre, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Leandro, pela oportunidade de estar aqui, de tocar e dialogar sobre um assunto importante para a sociedade, que é, de fato, a regularidade dos veículos, né, dos proprietários de veículo. Obrigado pela oportunidade. E deixamos assim, esse episódio justamente para o último, porque agora já está próximo, daqui a pouco já vence o vencimento do IPVA, o licenciamento já é um pouco mais na frente, mas vamos falar tudo sobre isso daí, né? E tirar as dúvidas também do cidadão, do proprietário de veículo automotor que está aí assistindo a gente. Então vamos lá, já vou começar aqui com o Ian. Já vamos falar sobre o IPVA, o valor do IPVA, como que é o IPVA, como que é calculado o valor do IPVA, né, do veículo. Depende do valor venal, você tem um percentual que é calculado, que percentual é calculado, em que tipo de veículo que é calculado isso daí. Vamos lá, Ian. É isso aí. O IPVA, ele basicamente tem a base de cálculo que é fornecida para a gente pela FIP, né? A FIP é uma empresa renomada e a gente tem um contrato com eles fornecem para a gente a base de cálculo dos veículos usados. Os veículos novos a gente usa a nota fiscal, né, o valor da nota fiscal para poder estar calculando o imposto aí. E a gente faz uma diferenciação entre os tipos de veículos, né, para poder determinar a alíquota conforme a legislação vigente, né? Então o carro, né, em geral vai ter uma alíquota de 2%, o caminhão tem uma alíquota diferenciada de 1%, assim como motos. Basicamente é isso aí. Ou seja, então, veículo novo, pega-se a nota fiscal, o valor dele, lá que foi comprado, aplica-se o percentual de 1% ou 2%, a depender do veículo. Então, aí eu já tenho o valor da base de cálculo para veículos novos. É isso aí. E lembrando também que a gente faz uma cobrança proporcional, né? Então, se você comprou o veículo no meio do ano, você vai pagar o IPVA proporcional àquele período, né? A gente faz aí a proporção aí os meses, né? Então, se você comprou em julho, você vai pagar de julho em diante, não vai pagar pelo primeiro semestre, né? Ou seja, aí depois, se ele comprou um veículo usado, por exemplo, já não tem mais a nota fiscal ali da compra, vai utilizar a tabela FIP, né? Vai utilizar a tabela FIP e o fato gerador a gente usa 1º de janeiro. Então, o veículo usado, obviamente, não vai ter essa proporcionalidade mais, né? Ah, perfeito. Às vezes, geralmente, quando a pessoa compra meu veículo usado, dependendo do tempo que ele comprou, ele já está com o valor do IPVA, o licenciamento já está quitado, né? Ele não vai pagar novamente, né? Exatamente. A menos que ele possa comprar lá para janeiro, fevereiro, que ainda não venceu o IPVA, nem o licenciamento, aí ele vai arcar com isso daí durante o ano. Beleza, show de bola. Ô, Rafael, em relação aos documentos, né? O Ian comentou sobre quando ele compra o veículo, ele tem a nota fiscal, certo, e aí ele tem que licenciar esse veículo. Como que funciona esse processo de licenciamento? Tem que procurar o Detran, isso está no site, o atendimento de vocês como que funciona? Ou já sai o veículo lá, por exemplo, algumas vezes já sai dentro da concessionária, já emplacado, licenciado? Explica todos esses detalhes aí pra gente. Certo. É um processo bem simples no Detran, entendeu? Bem desburocratizado. A gente tem 2 cenários diferentes para essa situação. O cenário que o Ian colocou aqui, a respeito do veículo zero, quando ele é adquirido. Então, ao realizar o primeiro emplacamento, que é o primeiro registro desse veículo junto ao Detran, é calculado esse PVA proporcional, semelhante ao que é feito com o licenciamento também. Então, nesse processo, a gente tem só a documentação básica do proprietário, no caso, a nota fiscal de aquisição do veículo, os documentos de propriedade do veículo, os documentos pessoais do proprietário,
E é feito esse primeiro emplacamento cobrando proporcionalmente à época do ano em que ele comprou o veículo. Semelhante ao exemplo que o Ian deu a respeito de julho, ele vai pagar o licenciamento proporcional daquela época em diante. Diferente do veículo usado. O veículo seminovo, ele, ao virar o ano e iniciar 1º de janeiro, os débitos já são gerados, semelhante como é com o IPVA. E o ato de licenciar esse veículo, ele é bem simples para quando você já é proprietário desse veículo. Basta efetuar o pagamento da taxa, emitindo o boleto no site do Detran, e após o pagamento da taxa e a compensação, essa emissão do licenciamento ela é automatizada. Então, se o veículo ele não tiver nenhum tipo de impedimento, e isso é bem importante a gente ponderar, porque por vezes o proprietário ele paga apenas o IPVA ou só o licenciamento e esquece de que ele tem que pagar o IPVA, ou esquece que ele tem que pagar o licenciamento, ou por vezes tem multas, recall pendente, e isso tudo impede, de fato, o ato de licenciar o veículo, né? Então esse é um ponto bem interessante e importante da gente evidenciar, porque é preciso estar totalmente quitado com os débitos, seja eles de multa, licenciamento, ou até mesmo recall ou restrições que porventura possam ter, para que de fato o veículo seja licenciado. Eu não sabia essa questão do recall. O Detran ele tem essa informação dos veículos que são necessários fazer recall. Isso. E aí fica já registrado no sistema do Detran. E isso. Quando é solicitado a transferência do veículo, o licenciamento do veículo, já chama essa luz vermelha aí. Isso. Na verdade, é uma restrição. O recall ele funciona da seguinte forma. As concessionárias, que são os fabricantes do veículo, as montadoras, elas informam essa necessidade de recall para o veículo na base nacional, e os Detrans eles consomem essa informação da base nacional, que é o SERPRO, quem administra a base nacional junto ao Senatran. Então, uma vez consumido e o recall 1 ano após notificado, e isso é importante, não é de imediato. Lancei o recall agora e já entra a restrição. Não. É 1 ano após a notificação pela montadora do recall. Se o proprietário não atendeu a realização daquele recall, entra-se a restrição que impede o veículo de licenciar. Interessante. E assim, a gente, quando a gente pode acessar tanto do site da Secretaria da Fazenda, né? Tanto do Detran, quando a gente coloca lá a placa e renovando o veículo, a gente consegue acessar as informações do nosso veículo, né? E também esse recall, quando acesso isso, fica disponível para o usuário, para o proprietário do veículo automotor, ou só o Detran tem acesso a essa informação aí? Essa é uma pergunta boa. Essa informação ela não é disponibilizada publicamente no site, porque ela é consumida dentro da base nacional, ou seja, do site do Senatran, né? E aí os Detrans consomem isso via API, e essa informação, ela na verdade, ela fica disponibilizada internamente no sistema, mas o cidadão pode acessar essa informação procurando uma de nossas agências, obtendo a informação pelos canais de atendimento do órgão e verificando com a própria montadora e a concessionária fabricante do veículo para atender a esse recall. Muito bom, cara. Essa informação, a gente vai aprendendo, né? Que o bom do Pode Fiscal é que a gente dá uma aula aqui que a gente tem, né? Então, assim, agora é bom falar quem está assistindo a gente que, como o Rafael falou, não basta apenas pagar só o IPVA, não basta apenas pagar só o licenciamento, ou só a multa, ou só resolver o recall. Ou seja, para você obter o licenciamento do veículo, é necessário pagar todos os débitos para poder, assim, liberar o licenciamento. Exato. E aí, Leandro, até para concluir a fala, claro, e finalizar, a gente tem a emissão, que é o documento de fato, né? E hoje a emissão desse documento a gente tem de algumas maneiras. A gente tem o site do Detran, porque há um tempo o Senatran descontinuou a emissão do papel moeda, aquele papel verdinho que a gente tinha do documento do veículo. Até se cobrava isso na época que a gente fazia licenciamento, né? E transformando ele para digital. E aí, com o digital, ele facilitou, trouxe bastante agilidade para o processo. Então, hoje ele tem a opção, após realizar todas as quitações, estar em dia, ele emite com a opção direta no site da autarquia, no site do Detran. Ele vai lá com os dados dele, dados do veículo, emite esse licenciamento para portar no veículo, ou ele pode emitir também pelo CDT, pelo aplicativo do Senatran,
que é o CDT, que é a carteira de trânsito digital, né? Você já acabou com uma pergunta que eu ia fazer. Tava lá para depois essa pergunta, entendeu? Ou seja, assim, eu, por exemplo, não uso mais carteira, né? Assim, o cartão de crédito está no celular. Hoje a nossa vida está dentro do celular. Então, com esse aplicativo aí é muito simples. Hoje eu não ando também, tá lá a habilitação, também o documento do veículo tá ali, as multas também que estão todas ali, né? Então, assim, e hoje é muito rápido, né? Você tomar uma multa daqui, sei lá, 2, 3 dias, aquela multa já está disponível às vezes já nesse aplicativo. Verdade. Isso aí foi uma entrega muito grande, né? E evitar. Agora, bom, você já falou, já até falou, não vou perguntar mais isso aí. Ou seja, a pessoa ela pode andar com o veículo com um papel impresso, porque não recebe mais isso em casa. Exato. Né? Ou ela pode utilizar o digital, que é no celular. Não pode. Agora, não sei se você não imprimir, não deixar no veículo, não pode deixar acabar a bateria também, né? Porque aí você fica sem documento. Isso é bem importante, né? Exatamente. Ô Ian, por exemplo, você comentou do IPVA, como é calculado o IPVA. A pessoa não pagou o IPVA. Né? Tá lá, vamos falar do IPVA, não pagou o IPVA e fica com alguma pendência, qual o prejuízo, né? Além dele não conseguir licenciar, é óbvio, sim, mas qual o outro prejuízo que o proprietário de veículo automotor tem? Essa é uma pergunta importante, porque frisar que o IPVA ele é primordial para o veículo tá regular, né? Então, assim, a gente tem os juros e multa, né, de mora, né, normais, como qualquer outro débito, né? Mas o débito de IPVA ele vai gerar a inscrição do devedor, do contribuinte, no cadastro informativo de devedores do Estado do Espírito Santo. Então, isso vai impedir, por exemplo, uma certidão negativa de débito, né? A pessoa pode estar precisando, de repente, para tomar posse num concurso público, enfim, fazer algum tipo de contrato, algum tipo de negócio, pode gerar esse impedimento, né? Esse é o principal... problema que pode gerar, exatamente, né? Que gera aí isso acontece muito. Eu sou jogador de primeira instância, né, na Secretaria de Fazenda. Muitas pessoas, quando vão fazer o pedido de restituição, por exemplo, algum débito pagou a mais, às vezes pagou IPVA a mais, paga duas vezes. Paga duas vezes, duplicidade de pagamento. Primeira coisa que a gente olha é se ele tem certidão negativa. Né? Então, devendo o Estado, como que ele vai receber restituição? Né? Perfeito. E os prazos, por exemplo, vamos supor, eu estou em débito, né? Já venceu, né? Eu não consigo mais lá fazer pagamento da cota única, vou falar sobre isso ainda. Uhum. Mas como que o proprietário do veículo consegue emitir o documento único de arrecadação, o DUA, para fazer esse recolhimento? Perfeito. O IPVA ele é um imposto que a gente chama que tem um lançamento de ofício, né? O Estado ele faz o lançamento e não precisa do contribuinte informar nada. Então, dia 1º de janeiro é um lançamento automático, que é feito através do sistema do próprio Detran. Então, o contribuinte vai poder ter acesso ali à tabela de vencimentos, né? Que é amplamente divulgada, tem lá no site da Secretaria da Fazenda, enfim. E ele vai ter que entrar no site do Detran e achar lá a aba certinha lá para emitir os DUAs, né, que é o documento de arrecadação. O Rafael, acontece a mesma coisa para o licenciamento? Semelhante, o que o Ian citou sobre o IPVA, ao início do ano é gerado os débitos automaticamente, entendeu? E ele pode, seja antecipar ou guardar o pagamento no próprio data de vencimento, que é após a última cota do IPVA, né? E regularizando tudo via site do Detran mesmo. Né? E existe, o Ian falou que tem juros e multa, né, em relação ao IPVA. O licenciamento também tem isso? O licenciamento não tem uma cobrança de taxa de juros ou multa pelo atraso, né? O que ocorre é a fiscalização de trânsito, quando você tem um veículo que não está devidamente licenciado transitando, né? Diferente do IPVA. O IPVA, se eu atrasar, eu posso ainda transitar, entendeu? Pagando lá os juros e a multa do imposto, mas o licenciamento não. O licenciamento implica em uma infração de trânsito. Gravíssima, acredito eu, Gravíssima, né? 7 pontos na carteira e alguns transtornos, como medida de recolhimento desse veículo para um pátio, ou a regularização dele naquele momento, né? Se for oportuno. E aí esse é um ponto importante da gente falar, Leandro, porque no ano passado agora, a gente, em conjunto com a Cefaz, conseguimos fazer a implantação do DUA Pix, o que facilitou e muito a vida do cidadão capixaba, entendeu? Ao regularizar o veículo, porque antes a gente ocorriam muitas fiscalizações madrugada, a gente vê as fiscalizações ocorrendo de madrugada,
E o proprietário, por vezes, por esquecimento, ele não tinha noção de que ele tinha pago. Não tinha pago aquele licenciamento, não tinha pago o IPVA. E aí, no desespero de ter o seu carro recolhido para a Blitz, ele pagava na hora. Só que como a gente não tem compensação bancária, quando ainda pagava só via boleto 24/7, no final de semana esse carro era recolhido para um pátio sob custódia do Detran. E após a implantação do Duapix, que a gente implantou em meados do ano passado, hoje o proprietário ele consegue fazer esse pagamento e a compensação 24/7, evitando que esse veículo, que ele tenha o transtorno desse veículo ser recolhido. E aí aqui eu coloco um adendo importante, que isso não o isenta da infração de trânsito. Uma vez abordado e identificado que ele está com o veículo sem licenciamento, sem licenciar, é oportunizado a ele o direito de regularizar o veículo naquele momento. Se ele conseguir regularizar, ele vai ser lavrado um auto de infração, vai ter o veículo liberado e sem problema. Porque sem o licenciamento, o proprietário do veículo ele não pode circular com o veículo. Exatamente. Então, se ele não regularizar naquele momento, por exemplo, o veículo fica apreendido. Isso, o veículo é apreendido e conduzido a um pátio. E aí vai gerar também o valor do custo do pátio. E aí, fora a infração que ele vai receber, gera os custos de pátio. Custo do guincho, o custo de estadia por cada dia que esse veículo fica no pátio. E aí é mais o transtorno ainda de você ficar sem o seu veículo. Sem dúvida. Ô Ian, por exemplo, vamos falar antes de falar dessa questão de isenção. Então, nós estamos aqui em 2025. Já existe a tabela de vencimento dos veículos para recolher o IPVA para 2025? E como é que é essa tabela? Como é que é a pessoa para identificar quando é que vence o veículo dela? Ou é todo mundo junto? Não sei. Não, é por placas, né? Os finais de placa, você vai olhar lá o final da placa do seu veículo e identificar na tabela lá, já está divulgado, já está no site da Receita. Tá? Todo mundo pode entrar lá e verificar. E é amplamente divulgado também. Os veículos de comunicação costumam divulgar sempre no começo do ano, antes do vencimento da primeira parcela, né? Que é no começo. Começa as primeiras placas se eu não me engano, é dia 4 de abril. E aí vai, segundo final de placa, o terceiro, quarto, até, né, esgotar. E aí você checa lá a sua placa e vai estar lá o vencimento das cotas, né? São 6 cotas, mas aí tem a opção também, como você já tinha começado a citar, de pagar em cota única. Né? O vencimento da primeira cota, você tem a opção de pagar tudo de uma vez, e eu acho que, sinceramente, vale muito a pena, que ganha um descontão de 15%. 15%. Então, vale a pena pagar. Mas, se quiser planejar, né, e pagar parcelado, são 6 cotas, né, um vencimento após o outro, né, mensal, começando no mês de abril e terminando setembro, outubro, depende aí das datas, né, que a gente procura evitar os vencimentos em cima dos feriados, né, para evitar o transtorno, a pessoa não sabia que era feriado, pagou, enfim, né, aí a gente já coloca um dia útil. Antigamente o vencimento, talvez o Rafael vai até lembrar, o vencimento ele era durante o mês inteiro, não sei se você lembra, se você tem muito tempo que você está no Detran, mas assim, o vencimento era todos os dias, tinha um vencimento, era uma loucura, porque realmente tinha um problema muito grande dentro dos bancos, né? Porque todo mundo ia lá na boca do caixa para poder recolher o imposto ou o licenciamento. Aí, como hoje a tecnologia vem ajudando muito para poder recolher o imposto, hoje essa pessoa faz igual o Rafael comentou do Pix, né? Já vai lá paga com o Pix exatamente. E já cai lá na conta e já resolve o problema. Aí a gente começou a diminuir, né? O número de vencimentos disso aí. O licenciamento, o vencimento, quando é que é o vencimento do licenciamento? O licenciamento, ele semelhante que Ian falou a respeito do calendário. O calendário fica disponível no nosso site, tem um banner no site principal, então o proprietário do veículo ele pode acessar para identificar o calendário de vencimento do licenciamento. E o licenciamento ele começa a vencer após o vencimento da última cota de IPVA. Historicamente isso já se mantém, então a gente tem por padrão isso, venceu a última cota de IPVA, ele cobra também o licenciamento, entendeu? Então, e aí a gente tem um calendário separado por final de placa também. Mas, como bem você lembrou, Leandro, antigamente a gente tinha isso diluído durante um mês inteiro por vezes e hoje ele se assemelha a dias de diferença, né? Placa 1 e 2, tem que olhar o dia exato, mas, exemplo, tipo, dia 2, placa 3 e 4, dia 4 e por aí vai apenas para
diferenciar mesmo pelo final da placa. Ou seja, IPVA eu posso pagar em cota única, com desconto de 15%, 15%. igual você falou. Para quem tem condições, quem tem o dinheiro já na conta, acho que vale muito a pena, né? Com a aplicação. Tudo bem que os juros estão cada vez aumentando aqui, a Selic já tá nas alturas lá, mas tem um desconto de 15%, tem que se considerar, né? Então, ou ele opta para poder pagar em cota única com desconto de 15%, geralmente a cota única ela já é no primeiro mês do vencimento. Isso, né? primeiro vencimento. Ou ele opta por dividir em 6 parcelas. Exato. O licenciamento não tem parcelamento. Não tem. O licenciamento é uma cota única de pagamento, entendeu? Com vencimento único. O que o Detran oferece de benefício, de possibilidade para o proprietário de veículo é optar pelo parcelamento do débito. E aí isso é feito via empresas credenciadas que o Detran tem. Por vezes o proprietário está com dificuldade financeira, ele não consegue fazer aquele pagamento tanto do IPVA quanto do licenciamento de uma única vez, ou até mesmo parcelado. E aí, por vezes, tem anos de acúmulo. O cara está devendo 2, 3 anos de IPVA e licenciamento. E o Detran ele credencia empresas que prestam esse serviço de parcelamento de débito. É lógico que essas empresas cobram uma remuneração para prestar esse serviço, mas parcelam lá em 12, 10, 20 vezes. O problema aí é os juros que vem puxando, né? Exatamente. Que é bom a gente também comentar, a gente também pode parcelar o IPVA também atrasado, não pode? Sim. O IPVA atrasado, a gente faz o parcelamento através das agências da Receita. Então, é só procurar a agência mais perto, né, mais próxima. Tem a agência virtual também, que é uma facilidade que a Cefaz criou. Está funcionando super bem, o pessoal tem aderido bastante, mandado as demandas, a gente tira dúvidas. Enfim, tem N serviços, né, nossa agência virtual, e um deles é o parcelamento de débitos de IPVA. A única dificuldade, às vezes, que tem do IPVA é que, às vezes, o nosso parcelamento ele tem um valor mínimo de parcela. Aí, dependendo do valor do débito, ele não consegue nem dividir em 2 vezes, porque, às vezes, o débito é pequeno. Sim. E aí ele consegue dividir em poucas parcelas, né? Uhum. Mas, pelo menos, foge dos juros do cartão de crédito aí, dessa forma que é feito o pagamento. Mas, assim, o negócio é você resolver a questão. Agora, por exemplo, a pessoa pagou em cota única, ou IPVA. O licenciamento continua com o vencimento lá no final. Ele é fixo e acabou. Exatamente. Ele pode optar por pagar antes também, sem problema, mas diferente do IPVA, ele não tem um desconto para pagar antes ou pagar na data em si. Vamos estudar isso daí, gente. Tem que estimular. A gente segue uma normativa nacional. Então não fica só o Estado, não pode legislar. Não fica só a critério do Estado, exatamente. Então, aí complicou. Ian, existe alguma redução de base de cálculo, alguma isenção, algum benefício fiscal para IPVA? Existe. A gente tem N casos de isenção. A gente tem imunidade também, né, que é um tipo de não incidência, que é uma linguagem um pouco mais técnica, mas, por exemplo, para órgãos públicos, né, veículos de outras unidades federadas, por exemplo, né, da União. Então, órgãos públicos mesmo do Estado também não pagam IPVA. Transporte público, ônibus, o táxi, também faz jus à isenção de IPVA. A gente também tem isenção para deficiente físico também. A gente concede através de requerimento na nossa agência. Pode procurar lá a agência da Receita, a gente concede a isenção também. E tem alguns casos de redução de base de cálculo, que, na verdade, vai implicar em uma alíquota efetiva aí de 1%, que são veículos novos, emplacados aqui no Estado, comprados de concessionárias cadastradas pela Secretaria da Fazenda. Então, no primeiro ano, por assim dizer, você vai pagar metade do imposto aí, né? Vai ter uma redução da base de cálculo que vai implicar numa alíquota efetiva de 1%. E para as locadoras também. Claro, tem que cadastrar, credenciar lá junto à Receita, né? Então, pode estar procurando as agências lá e para fazer o requerimento, até via eDocs, né? Que aí faz tudo de casa mesmo, às vezes não precisa nem ir lá, né? Tem a agência virtual também para facilitar nesse sentido. Eu vou explorar 2 coisas aí que você falou, que acho que muita gente está assistindo, a gente se interessou. É deficiente físico, né? O deficiente físico, ele a depender, qualquer deficiente físico, existe algumas categorias de deficiente físico que tem essa isenção do IPVA? Bom, vai precisar de um laudo, né, que comprove. Hoje em dia a gente segue uma base normativa nacional também, né? Então você tem, por exemplo, foi incluído recentemente, então ampliou bastante o leque. Hoje a gente tem até deficiente auditivo, também faz isenção ao IPVA, por exemplo. Deficiente visual, com visão monocular, a gente também tem a isenção.
N tipos de deficiências, né? Inclusive autismo, Down. É bom você comentar isso, que existe, as pessoas às vezes confundem também que a isenção do ICMS a isenção do ICMS para aquisição de veículos novos e a isenção do IPVA para deficiente, né? Porque hoje a legislação para o IPVA já abarca a visão monocular, é o que você colocou, e a audição. Né? Porque deficiência auditiva já também do ICMS não há previsão dessa isenção na nossa legislação. A monocular, por exemplo, a visão monocular não é permitido do ICMS, mas do IPVA é permitido. Aí tem uma diferença também com relação aos valores dos veículos, né? O ICMS, acho que, se eu não me engano, são até 120 mil, né? E o IPVA de 100 mil, né? Então o IPVA também tem um limite. Sim. Tá. Então veículos acima de 100 mil, deficiente não tem isenção do IPVA. Limita-se a 100 mil. Até 100 mil, isso. Tá. A do ICMS eu sei que até 70 mil é total isento. De 70 a 120 mil, ele paga proporcional. Parcial, acima de 120, aí não tem isenção nenhuma. Mas, e veículos novos, você disse que foi emplacado aqui no Espírito Santo também. Isso, em concessionárias cadastradas. Então, a concessionária tem que estar cadastrada lá, porque muita gente vai, poxa, eu comprei aqui, emplacamento que não é 1%. Tem que ver se a concessionária é cadastrada, então, né? Esses dois requisitos, ser emplacado no Espírito Santo, ser novo e também a concessionária ter cadastro na Secretaria de Fazenda. É isso aí. Rafael, e licenciamento, tem algum desconto para algum tipo de pessoa? Não tem o desconto, o licenciamento. O licenciamento, ele é igual eu falei, ele é regulamentado nacionalmente, né? E aí os Detrans em si, ele não tem essa autonomia de mexer nessa taxa, né? Então a gente não tem essa isenção ou desconto para... O que se tem é veículos oficiais aqui no estado que não pagam, né? Então é só esse requisito mesmo. Ou seja, a gente no estado do Espírito Santo, se a gente não consegue legislar, fica preso, né? Exato. Nem se quisesse isentar, a gente eu não vai conseguiria. Ou seja, uma pessoa... Vamos lá. Agora vamos botar pra prática, né? Não, vamos pimentar um negócio aí. Então eu sou deficiente físico, tenho isenção do IPVA, porém eu tenho que pagar o licenciamento. Tem que pagar o licenciamento, exato. Ou seja, então é importante falar isso, né? É importante isso E ficar tem claro. isenção também de veículos velhos, né? Acima de 15 anos de emplacamento. Perfeito. É uma das isenções que a gente tem também, acima de 15 anos. Então, no 16º ano, o proprietário desse veículo não vai pagar IPVA. Ou seja, precisa-se fazer alguma solicitação para isso? Não, essa isenção é automática através dos dados que a gente já tem lá no site do Detran, né? No sistema, no Detran. Isso aí. Pode ser um problema, né? Na verdade, não é um problema, mas isso gera uma confusão de entendimento para a sociedade. O Detran, ele abarca esse atendimento nas agências, né? E a gente é muito demandado quando a pessoa tem o carro. Meu carro completou 15 anos hoje e tal. Eu estou isento já, mas está cobrando meu IPVA. E não, é exatamente o que o Ian ponderou aqui, né? Ele é isento a partir do 16º ano, né? Então, ele completa os 15 anos inteiros para depois fazer a isenção. E aí não há necessidade de se fazer um protocolo, não há necessidade de se fazer uma solicitação, isso é feito automaticamente dentro da base de dados do órgão, entendeu? Uma coisa que se discutiu muito no passado foi essa isenção aí de veículos acima de 15 anos. Que lógica é essa? Da onde vem isso? Né? A gente discutiu muito sobre isso uma vez no passado. Porque se o veículo ele é mais velho, ele polui mais. Se ele polui mais, ele deveria pagar mais. Então, tem essa discussão também em relação a isso, né? Mas não vamos discutir isso aqui, né? Quem somos nós aqui para falar sobre essa questão? Mas é uma coisa que se discutiu muito, né? Então, a pessoa é proprietária de um veículo de fabricação acima de 15 anos, ele é isento, não precisa se fazer nada, não precisa ir lá no Detran, não precisa na Secretaria de Fazenda. Agora, tem que se manter o licenciamento em dia para poder ter o carro licenciado. Exatamente. E poder circular dentro da legalidade na via, né? A mesma coisa se tiver uma multa também, né? Aí tem que pagar a multa e pagar o licenciamento. Porque mesmo isento, ele é um veículo que está em circulação na via pública, apto a cometer infração de trânsito e tudo mais. Então, há a verificação frequente disso, né? Muito bom. Ian, em relação hoje a tecnologia vem mudando muito, né? O Rafael já comentou em relação ao Pix, né? Da celeridade lá de pagar, você já verificar que o pagamento já caiu. Antigamente demorava um pouco para cair esse pagamento. Qual a Receita Estadual vem utilizando a tecnologia, né, para facilitar o pagamento desse imposto? Perfeito. A principal inovação mesmo foi o Pix, mas é interessante
que eu não disse quando o Rafael citou o Pix, a gente tem sofrido muito com fraude do Pix. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, tem que ficar esperto, tem que olhar quem que está sendo destinatário ali no comprovante, enfim, se tiver o CNPJ lá, ver se é o do Detran, enfim... Os golpistas hoje em dia eles estão assim, muito habilidosos. Isso, essa fala, complementar a fala do Ian, essa é muito importante esse alerta, tá? E aí eu endosso esse alerta aqui, pedindo para a sociedade ter cautela e ter cuidado ao efetuar o pagamento. A gente no Detran sofreu muito desde a implantação do Pix, com os golpes aplicados, porque a tecnologia ela traz a facilidade, e a facilidade ela traz a oportunidade de quem quer fazer maldade, né? Então a gente teve muita gente, pegamos sites falsos, sendo feitos sites falsos em nome do Detran, puxando o boleto para emitindo o boleto e a pessoa pagando. E aí eu reforço essa fala do Ian, ele identificar lá quem é o destinatário daquela receita que ele está pagando naquele momento, que é identificado Departamento Estadual de Trânsito, é identificado Secretaria da Fazenda, Banco Banestes, que é o Banco do Estado. Exato. Porque hoje não é mais enviado o boleto para pagamento de PVA nem de licenciamento, né? Não é mais enviado, né? O pessoal tem que entrar no site e emitir a guia lá, ou então, né, olhar o código de barra lá no aplicativo mesmo e fazer o pagamento. Né? O bom, assim, eu lembro que na época quando a gente acabou, né, de enviar boleto, no início foi criticado muito, mas quando vocês falaram dessa fraude, hoje se utiliza muito, né? A pessoa entregar lá na caixa de correios uma fatura. Aí quando você vai pagar, o código de barra cai em outra conta e você acha que você pagou a conta e você está com débito ainda, né? Exatamente. Só que o boleto acabou, mas agora eles criaram um site falso para poder fazer essa fraude. E aí a gente recomenda, né? A recomendação que a nossa comunicação sempre passa nos noticiários, sempre passa para a demanda de imprensa quando a gente é demandado sobre fraude, é que evite procurar o site, IPVA no Google, não tem IPVA S no Google, licenciamento é S no Google, porque às vezes você vai direcionado para um site que não é o site oficial das agências, né? Então a recomendação que eu dou aqui é procurar o site oficial mesmo do Detran, que é www.detran.es.gov.br, e emitir o seu boleto no site oficial, tanto como da Fazenda também, né? É isso aí. E, por exemplo, eu comentei do Ian em relação da facilidade, né? O que a tecnologia trouxe de facilidade. Para o Detran você já falou um monte de coisa, mas tem mais alguma coisa que a tecnologia avançou? Você já comentou em relação da carteira digital, do documento digital. O que de inovação nos últimos anos aí o Detran tem apresentado para facilitar a vida do proprietário de veículo automotor? Se a gente fosse parar para falar sobre o que o Detran tem inovado nesses últimos anos, a gente ia precisar de um episódio só para isso, e já fica a dica para a gente poder falar. Tamo aí. Mas a gente está numa gestão que ela é uma gestão muito atenta à inovação e tecnologia, né? Nosso diretor é um diretor que ele está aderente, ele procura sempre a equipe dele para falar o que a gente pode fazer para melhorar o acesso do cidadão ao órgão público. E a gente avançou e muito. Desde 2019 para cá, a gente desburocratizou, zerou os papéis. Então hoje o órgão, até saindo um pouco da conversa de IPVA, claro, fica à vontade, puxando um pouco para o nosso lado, né? O órgão ele zerou o papel no processo de veículo. A gente tem uma média de 2.500 processos de veículos mês. Entendeu? Não, mês não, minto, dia. 2.500 processos de veículo por processos dia. Seja ele transferência, seja ele primeiro emplacamento, seja ele alienação, desalienação, qualquer serviço relacionado a veículo, entendeu? E isso é um volume muito grande. E o Detran sempre foi conhecido como um órgão muito burocrático, com muito excesso de papel, entendeu? Então a gente foi avançando sistemicamente, avançando com a Cefaz, em conjunto com a Cefaz, no IPVA e tudo. No processo digital, hoje o cidadão ele consegue abrir a solicitação dele de transferência direto no site da autarquia, ele consegue fazer serviços diretamente no site sem precisar ir a uma agência, entendeu? E tudo digital.
ele faz o upload dos documentos dele no processo. Isso é pelo eDocs, sistema eletrônico? Pelo eDocs, e a gente tem um sistema próprio, que é o OnBase, que é um GED, né? Um processo que ele faz todo o sistema de workflow para a gente, né? Então eu tenho um rito daquele processo, os processos estão automatizados, então a gente consegue entregar o que antigamente o cidadão ele precisava de levar aqueles 10, 12 folhas de papel numa agência, esperar na fila para ser atendido, e as agências do Detran antigamente elas ficavam muito cheias. Então hoje ele faz o agendamento dele, se ele precisar ir a uma agência, não precisa, ele pode fazer o serviço online, mas caso ele opte por ir a uma agência, ele faz o agendamento dessa ida, ele leva os papéis só por levar, se ele já tiver, se não o Detran tem esses documentos, ele pode fornecer ao órgão digitalmente. Isso tudo é montado num processo eletrônico e em questão de minutos ele já conclui a transferência dele e já sai com o documento da agência. Antigamente você precisava esperar, lá quando eu entrei no Detran em 2008, o cidadão ele precisava esperar naquela fila enorme, depois ele tinha que ir no banco fazer o pagamento, depois esperar ele tinha que cair voltar, o pagamento, né? Esperar compensar o pagamento, voltar na agência, esperar emitir o documento. Hoje no Pix também, né? Isso também facilitou essa vida em relação... Imediato, entendeu? Fez o Pix, a compensação é imediata, compensou, o sistema faz... O nosso sistema ele é automatizado, então ele roda uma rotina automatizada a cada 5 minutos para fazer as emissões desses documentos. Então o que eu tenho de processo concluído pendente de emissão, a cada 5 minutos esse robozinho nosso ele está emitindo para facilitar a vida do cidadão. Né? Show de bola. E essa é só uma das inúmeras. Eu tô falando, deixar isso aqui, eu tenho que cortar, você vai ficar falando não aqui. Não posso, senão a gente vai longe. Ô Ian, em relação à arrecadação do IPVA, quanto que foi arrecadado em 2024 e quanto é que se espera se arrecadar para 2025 isso daí? Perfeito. Eu trouxe e como é que é utilizado esse recurso, né? Como que é distribuído esse recurso? Como deve ser utilizado esse recurso? Perfeito. Vou começar pelo final. O IPVA ele é um imposto que ele não tem a arrecadação dele vinculada a nenhuma receita específica. Tá? Então, quando é senso comum, as pessoas falam, poxa, eu pago meu IPVA em dia, a estrada tinha que estar melhor. Não necessariamente o recurso do IPVA tem que ser investido em estrada, manutenção das vias públicas de trânsito, né? Mas pode ser investido em educação, em saúde, em segurança pública, enfim, não tem qualquer vinculação entre a receita e um tipo de despesa. É importante lembrar que o IPVA ele é 50% da receita fica para o Estado e 50% fica para o município onde o carro é cadastrado. Então, as prefeituras também fazem jus a um pedaço do IPVA. Metade, né? Metade. É um recurso grande, né? Considerável, né? E da parte do Estado, 50% do Estado, 20%, ou seja, 10% do total, né? Ele é destinado ao Fundo para a Educação, que é o Fundeb. Essa é uma inovação dos últimos anos aí. Então, tem essa destinação específica. Então, uma parte é vinculada. Uma parte fica assim lá para o fundo, né? Não necessariamente vai construir escola ou pagar professor, mas tem fica que ser para o gasto fundo com lá, vai ser gasto com educação. E o restante não tem essa obrigatoriedade de despesa nenhuma. Né? Esse ano de 2024 nós estamos fechando aqui com 1.163 milhões, um pouco mais do que isso. Então em 2024 fechou em 1 bi? 1 bi 163 milhões. Mais ou menos, 160 milhões, 1 bi. E em 2025 a gente espera fechar aí com 1,2 mais bilhão. 100 milhões, mais ou menos. Mais aí, ou menos, mais uns 60, 70 milhões, que é a estimativa. Né? Na época da Covid, né, o valor do veículo explodiu, né? Eu lembro que o desconto do IPVA antes da Covid era acho que de 5% para um pagamento de cota única. E depois, como o valor aumentou muito alto da base de cálculo, que é o valor venal do veículo, né? Eu acho que o governo pensou em refazer esse desconto maior para poder compensar esse valor que subiu muito alto, né? Acho que foi isso que foi feito, né? Sim, exatamente. O Rafael, em relação ao licenciamento, esse recurso ele é utilizado aonde? Esse recurso ele é destinado em ações de custeio, em ações de investimento do órgão, ação de pessoal interno no órgão. Então ele é vinculado, né? Ele é um recurso vinculado, exatamente. E em ações de educação, fiscalização e coisas desse tipo que envolvem a área de atuação do órgão, né? Muito bom, muito bom. Gente, assim, muita informação, né? Acho que quem está nos assistindo já se manteve informado, né? Então, só para a gente lembrar, né? O IPVA de 2025, ele começa a vencer em abril, né? Você pode pagar em cota única ou com desconto de 15% ou parcelar em 6 vezes. E já o licenciamento ele vence no final,
né, no final do parcelamento do veículo. A data está disponível lá no site da Secretaria de Fazenda, lá no Detran. Então você vai lá, pode acessar. O boleto não é enviado para casa de vocês, ou seja, você tem que acessar o site da Cefaz ou do Detran, digitar a placa do veículo, a Renavan do veículo, e lá você vai ter acesso ao documento único de arrecadação. Então, recolhendo IPVA, recolhendo licenciamento, e se tiver multa, né, você consegue fazer o licenciamento do veículo, se não tiver nenhum recall para você fazer, como o Rafael comentou. Exato. Então, fique atento ao vencimento do IPVA que está disponível no site da Secretaria de Fazenda e o licenciamento do Detran. Tá joia? Meus nobres, assim, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu acho que o bate-papo foi muito bom, né? Eu gosto muito de falar de PVA, eu acho que adoro esse assunto. Acho que podemos falar mais na frente em relação da isenção, focar talvez no ponto de isenção dessas tecnologias novas, o Detran, que pelo visto aí, Rafael, tem muita coisa aí que o Detran vem inovando. Tem muita coisa para mostrar. Então, assim, meu nome é Ian, obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo e por compartilhar esse conhecimento seu do IPVA junto com a gente aqui. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Obrigado também ao Rafael, nosso parceiro lá do Detran, né? A gente tem uma relação muito boa entre Cefaz e o Detran para atender você, contribuinte. E eu deixo aqui o e-mail do IPVA, o ipva@cefaz.es.gov.br. Qualquer dúvida, as nossas agências também estão disponíveis para a gente tirar qualquer dúvida, para você manter o seu veículo regularizado e tirar qualquer dúvida que possa ter. Tá bom? Foi um prazer participar. Muito obrigado. Não, o Síndico Fiscal que agradece. Meu nome é Rafael, muito obrigado pela disponibilidade. Rafael, gerente de veículos do Departamento Estadual de Trânsito, Detran. Obrigado, meu nobre. Leandro, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder dialogar ao lado do Ian, que é um colega de trabalho bem legal, que a gente, como ele mesmo falou, Cefaz e Detran caminham juntos nessa jornada, não tem? Parabenizar pelo canal, pela escolha do tema, é um tema muito importante, que a gente sabe que isso levanta dúvidas do cidadão, e agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Detran, entendeu? E dizendo que o órgão está à disposição da sociedade, sempre buscando a evolução e a melhor entrega do serviço para o cidadão capixaba. Não tem? Obrigado e parabéns pelo canal. Tá? Mais uma vez, meu obrigado. Esse foi o nosso último episódio do Pod Fiscal AS dessa temporada. Eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer a todo mundo que nos segue, compartilha. Então nós temos vários episódios disponíveis no Spotify, lá no YouTube. Nos siga nas redes sociais, Sindifiscal AS. Obrigado, meus nobres, e até a próxima temporada. Grande abraço.